Santa Catarina tem 1.515 crianças e adolescentes em programas de acolhimento. Destes, cerca de 230 têm alguma necessidade especial, fazem parte de grupos de irmãos ou são maiores de 9 anos. Enquanto isso, na fila de espera são mais de 2.700 famílias habilitadas para adotar. Um dos motivos da conta não fechar são os requisitos impostos pelas famílias interessadas, que têm preferências por bebês brancos e saudáveis. Dados da Comissão Estadual de Adoção mostram bem essa realidade. Em 2016, eram 2.500 famílias catarinenses querendo adotar e 1.458 crianças e adolescentes em instituições de acolhimento. Destas, 161 tinham idade entre 10 e 15 anos e estavam aptas para serem adotadas. 2 anos depois, o número de famílias interessadas aumentou. Hoje são 2.711. O número de crianças nesta faixa etária também aumentou, só que em uma proporção bem maior, em mais de 50%. Ou seja, o número de famílias é 10 vezes maior que o número de crianças disponíveis. Mas, infelizmente, elas não estão dentro dos padrões de preferência. Assim, quanto mais o tempo passa, menos chances elas têm de sair dos abrigos. Há 9 anos, a Rosa e o Dilnei tomaram a decisão de ampliar a família. Com 2 filhos adolescentes, um de 14 e outro de 18 anos, decidiram optar pela adoção. Na primeira tentativa, foram mais de 4 anos de espera. Por problemas familiares, eles decidiram retirar o nome da lista. Mais tarde, eles voltaram com o sonho e cerca de 1 ano e meio depois, adotaram os irmãos Simon e Brian, com 9 e 12 anos na época. Ir na contramão da preferência da maioria das famílias e adotar crianças mais velhas foi uma opção após eles conhecerem a realidade de muitas crianças e adolescentes que tinham poucas chances de serem adotadas. Para nós foi muito especial eles terem vindo, inclusive foi um desejo meu, da minha esposa. Eles foram bem-vindos e sempre são bem-vindos, eles sabem disso, né? Eu sempre falo assim que esses jovens, esses espíritos foram preparados para mim. Eu não tenho dúvida sobre isso, sabe? Que foram 2 espíritos que o Senhor preparou para mim cuidar aqui nessa terra, sabe? Então, todas as coisas que eles passaram, assim, um pouquinho as dificuldades dele, o tempo que eles esperaram, o tempo que nós paramos com o processo da adoção até retornar, foi quando foi liberado a liberação deles para uma adoção, tudo, eles tinham que ser para nós. Eu não tive dúvida nenhuma disso desde o momento que eu vi. Sabe? Toda vez que eu olhava para ele, meu coração batia, assim, sabe? Pela casa, as fotos registram os momentos vividos pelos 6 nos últimos 4 anos. Religiosos, uma vez por semana, eles se reúnem e conversam sobre questões familiares. O chamado Dia da Família é dedicado para cada um ouvir o outro e planejar o futuro. Rotina que o casal já tinha antes mesmo da adoção. A adoção ela não é uma coisa que você vai adotar porque você tem pena. Porque você quer dar comida, quer dar um abrigo, não funciona, né? A criança tem que ser parte da família, né? Ter os mesmos direitos, deveres, obrigações também, né? Que uma família normal, que é a nossa, né? Constituída aqui de 6 pessoas, temos. Assim como a Rosa e o Dilnei, outras centenas de famílias têm ampliado o perfil e optado pela adoção tardia. Conquista que a Justiça Catarinense tem conseguido com a realização do curso de adoção, uma das fases do processo de credenciamento. Quando os pretendentes se habilitam para adoção, é obrigatório que eles participem de um curso preparatório, em que ali a gente também aborda muitas dessas questões. Isso tem surtido um efeito bastante positivo na ampliação do perfil que as famílias acabam desejando para adoção. Em alguns estados do Brasil, a dificuldade fica por conta da lentidão do processo na Justiça, que primeiro precisa esgotar todas as possibilidades de inserção familiar antes de colocar a criança em adoção. Tudo está nas mãos do juiz, né? É preciso que o juiz tenha um olhar mais amoroso sobre isso. Então, quer dizer, tem crianças que passam 1 ano, 2 anos sem que ninguém olhe o seu processo e essas crianças vão ficando lá. O que fica desta história é percebermos que quanto mais tempo as crianças e adolescentes passam nos abrigos, mais difícil é para elas conseguirem uma família e terem no futuro alguém com que possam contar. Preocupados com isso, a Justiça concede um acompanhamento para que os jovens possam participar de cursos e tenham a oportunidade de se inserir no mercado de trabalho. Então, nesses casos, há toda uma preparação da equipe do acolhimento, junto com o judiciário, claro,
para possibilitar durante esse período que a criança, que o adolescente, enfim, está acolhido, para que vá desenvolvendo suas atividades, para que vá se inserindo no mercado de trabalho, para que vá fazendo um planejamento de sua vida no momento em que precisar deixar a instituição ali a partir dos 18 anos. Não é simplesmente, fez 18 anos, a gente abre a porta e manda esse adolescente embora. Tem todo um planejamento que é feito em cima disso. Todo mundo quer uma família, quer um canto, quer um lugar, quer um endereço fixo, né? Que é uma referência. É um apoio, que é uma referência. Porque a vida, ela é cheia de desafios, tanto para mim como para você, né? Mais cedo ou mais tarde, qualquer um de nós vai passar por desafios. E às vezes a gente vai precisar de quem? Não vai ser o dinheiro que nós queremos, né? Não vai ser aquela vida social, aquele status. Às vezes as coisas são só de um colo de um pai, de uma mãe, de um irmão, né? De uma irmã. E isso a gente encontra onde? Da família. Dentro da nossa família.